Muito boa noite, doutores. Começando mais uma reunião aqui da nossa mentoria, nossa tradicional reunião de quinta-feira. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente se reúne aqui na mentoria DVBot Pro para poder falar das atualizações das IAs aí no mundo jurídico e também poder aí ter, né, um encontro, enfim, uma troca de ideias que é sempre muito enriquecedor. Hoje, o tema será a nossa querida aí, né, atualização do ChatGPT, o que rolou aí durante esses últimos dias. Quando eu gravo aqui essa live, ela é dia 14 de agosto de 2025 e há mais ou menos aí 3, 4 dias atrás foi o lançamento aí tão esperado do ChatGPT. Mas antes da gente ir direto para o conteúdo e eu compartilhar aqui a minha tela, informo sempre, essa live aqui depois ela vai para a nossa área de membros, né? Onde os doutores terão aí também não só o curso, que eu vou falar também aqui hoje, e também um pedacinho dela, um replay, vai para o YouTube. E os doutores que estão no YouTube e querem participar desses encontros semanais, além de ter uma implementação aí direto comigo, e principalmente um suporte quando o assunto for ChatGPT, IAs e automações, eu me coloco à disposição e o link está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, só me chamar no WhatsApp e a gente bate um papo lá. Doutores, compartilhando a minha tela, vamos direto aqui para o assunto principal da noite, que é a atualização do ChatGPT. Os doutores aqui na nossa comunidade, com certeza, já utilizam, enfim, já tem aqui uma primeira orientação, enfim, e eu estou ajustando isso através das aulas, estão aí ligados, e quem já utilizava sentiu realmente uma grande diferença, principalmente no primeiro dia, e depois também essa diferença, vou chamar assim, não é que ficou pior e nem melhor, ele continua estava persistindo até ontem, até quando eles fizeram uma nova atualização, e é isso que eu quero deixar os doutores aqui atualizados. Mas antes um pouco, os doutores sabem que sempre eu acredito que nem o direito, nem eu, nem as inteligências artificiais, nada está fora do mundo material. Nós não somos seres à parte aqui. Então a inteligência artificial nunca vai tomar o local do ser humano. O jurídico não é a única coisa que as inteligências artificiais trabalham. Então existe uma coisa acontecendo no mundo e nós aqui estamos tentando tirar o melhor proveito, a melhor produtividade de uma ferramenta que ela é muito grande. Ela é muito grande. Para os doutores terem uma ideia, tem mais de 700 milhões de usuários semanais dessa ferramenta aqui. Isso gera duas coisas muito importantes que eu quero que os doutores sempre levem em consideração. É que, como é um assunto muito pertinente, existe muita, mas muita mentira e picaretagem. 99% dos cursos são picaretagem. Dentro do direito, fora do direito, esse hype que eles colocam nunca vai existir. Essa IA perfeita, esse tipo de coisa. Já vou entrar nessa discussão. Então, o que acontece? Explode uma notícia, ela cai no Twitter, que é uma máquina de fake news, isso começa a disparar a necessidade dos veículos de comunicação terem uma opinião sobre aquilo. Então começa. Invest News aqui, ó. Essas pessoas aqui que escrevem isso aqui deve ser até escrito por IA, para ser muito sincero. Se os doutores fizerem um apanhado, isso aqui só tem uma única finalidade: imprimir anúncio. Para os doutores assistir, para eu clicar, é o atrai e clique. Então, muito provavelmente, ó, não tem nem quem assinou aqui. Ele nem usa. Então, é tudo muito raso, ó, copiado e colado e imprimindo anúncio, tá vendo? Eu sou muito sincero em falar as coisas. E quem lê isso daqui não chega a conclusão nenhuma. Consequentemente, dispara os outros veículos de comunicação. O que explicar o fracasso do ChatGPT-5 e como a OpenAI vai reagir? Anúncio. Esse é, infelizmente, o jogo da internet. Atrair clique para rodar anúncio. Se os doutores caírem no YouTube e digitar ChatGPT deu ruim, decepcionou? Aqui, ó. 1, 2, 368 mil views, a capa, deu ruim. 4, deu ruim. Porque é isso que vai atrair o clique. É isso que vai atrair a polêmica.
É isso que vai atrair. Essas mesmas pessoas são as que estavam fazendo propaganda há 1 ano e meio atrás, dizendo que agora o ChatGPT 5 seria a melhor IA do mundo. Eu só para fazer esse disclaimer aqui. Rodrigo, entendi. Entendi que realmente é um assunto que é muito rentável fazer vídeo. Mas agora eu quero passar para os doutores as minhas impressões do ChatGPT 5 e, principalmente, como que a gente consegue solucionar esse problema. É muito mais simples do que parece. Fazendo um outro disclaimer aqui, aí eu vou mostrar aqui o ChatGPT. Esse mercado, né, das grandes Big Techs, eles funcionam muito baseado em cima da expectativa que a empresa vai gerar de lucro no futuro. Para ser muito simplório aqui. Então, na verdade, elas trabalham em prejuízos astronômicos, né? O ChatGPT gasta milhões de dólares para funcionar e o prejuízo está chegando aos bilhões de dólares. Porque no futuro eles prometem para os acionistas que isso vai gerar um lucro muito alto. O que acontece? Você tem que automaticamente gerar uma expectativa muito grande para continuar vendendo ação. Vou chegar numa conclusão aqui bem pertinente que os doutores vão entender. Então o ChatGPT 5, resumindo, ele é muito melhor do que os outros, mas ele é muito pior do que a OpenAI prometeu. É sempre assim. As inteligências artificiais, elas sempre vão fazer muito menos do que a mídia promete. Como eu disse antes, a picaretagem, a mentira. Só que, de qualquer forma, são ferramentas muito poderosas e que fazem muita coisa. Então, ora os doutores veem que advogados estão fazendo peças erradas e estão sendo penalizados. Outra hora, a IA vai revolucionar tudo e tirar a advocacia. Outra hora é para usar, outra hora não usa, outra hora é para fazer. Isso é sempre esse jogo da internet. Mas vamos aqui para o foco principal. A promessa era a seguinte, a promessa. Que os doutores lembram quando a gente usava? A gente tinha aqueles modelos antigos, agora aqui só está o ChatGPT 4. Mas a gente tinha o One 3, tinha aqueles vários modelos, né? O que eles venderam para o mercado é que esses modelos seriam... como que eu vou explicar? Esses modelos seriam unificados. Então, seria o quê? Olha, o ChatGPT mesmo vai poder decidir quando ele vai raciocinar mais, quando ele vai incorporar uma mentalidade para ser mais pensativo, para ele ser mais descritivo, para ele ter... É como se ele criasse vida. O papão furado de empresa, certo? Só que depois se descobriu que, na verdade, não. Na verdade, ele roteava. É como se a gente colocasse as coisas aqui e ele fizesse um roteamento. Isso é, ele tentasse trocar de modelo automaticamente a partir daquilo que ele vai. Então, os doutores colocavam e tinha hora que ele pensava, tinha hora que ele respondia mais rápido, porque esse roteamento ficou com defeito. E soltaram no mercado. E já liberaram. Para quê? Também vou alertar aqui, porque faz parte. A gente não está apartado da realidade. Liberar o ChatGPT 5 de graça é para coletar os dados do Brasil, certo? Você captura muito dado para treinamento da máquina. É uma IA muito cara para ela ficar gratuita, mas eles liberaram tudo, esperando ver a resposta do mercado. O mercado, logicamente, testou, os doutores aqui testaram e chegaram à conclusão que ficou uma porcaria o roteamento. Ele roteava e perdia a noção de tudo. Ele roteava e se perdia. E uma coisa que eu acredito que tenha acontecido, não posso afirmar, é que nós, principalmente os doutores que estão aqui mais antigos, eu cito os nomes aqui que eu lembro mais, o doutor Celso, enfim, os doutores que estão desde o começo, utilizam essa conta há muito tempo. E essas contas, como que eu vou explicar? Elas ficam meio que acostumadas com... Não é uma memória que ele guarda, mas ela fica muito acostumada, até do jeito que ele nos chama, até do jeito que a gente digita. E esse roteamento, eu acredito que essa tentativa do GPT-5 zerou isso. O meu também começou, não a alucinar, mas ele começou a não entender aquilo que eu pedia, de uma certa forma. Eu comecei a perceber isso, é como se ele tivesse resetado. Existe uma memória do ChatGPT, que a gente pode ativar ela, como que eu posso explicar? Ativamente, quer dizer, eu vou ensinar também isso, doutores, no curso, que a gente pode pedir para ele se lembrar de algumas coisas, mas existe também, isso é uma intuição minha, uma memória de usuário. Então, quando ele me chama aqui de Mestre Rodrigo,
como está por aí. Quando eu falo aqui com ele, é porque eu dei uma orientação, mas assim, coisas muito simples, eu já vi que ele estava perdendo a noção. Era no momento desse roteamento. Veio a avalanche do mercado, a grande avalanche, os doutores também foram lá no grupo e falaram. Qual que foi o imediato? Há uns 2 dias atrás, eles vieram aqui, eu até gravei um videozinho e coloquei lá, só para a gente ver o passo a passo. E criaram este botão aqui, que é o mostrar modelos adicionais, aqui eles até mudaram, que seriam os modelos anteriores. Ó, ele liga aqui, acho que ele não está ligando mais, tá? Ah, ligou. Que seria para ele, ó, falhou. Para ele mostrar os modelos antigos. Ah lá, tá mostrando de novo aqui. Então, a emergencial deles foi o seguinte. Vamos pensar então, né, que a ação começou a cair. Não é a farsa. Eu quero que os doutores também digam que eu não estou acusando a empresa de ser farsante. É que eles pintam uma coisa que não é bem aquilo ali, né? E vou chegar numa conclusão mais ainda legal aqui para os doutores entenderem. Então, o que aconteceu agora? Ficou pior do que estava antes, no sentido de a gente ter um monte de modelo, e agora todo mundo vai fazendo vídeo, e ninguém nem experimentou isso aqui ainda para poder dar um parecer. Mas o que eu imagino então o que fez? Começou a vir um monte de reclamação, e vai vídeo, não só no Brasil, claro, né? Em todas as línguas, em francês, alemão, 1 bilhão de usuários no mundo, 700 milhões semanalmente. E eles pensaram, não, vamos voltar aos modelos anteriores para que as pessoas possam voltar no uso normal, e depois a gente vê. Passam-se 24 horas, eles me vêm com esses novos modelos aqui, de uma hora para outra, que eu acredito, na minha opinião, humilde, que eu sou um cara humilde, não parece, mas eu sou, só mudou os nomes. Então, o alto aqui, na minha humilde opinião, é o antigo One 3, que eles estão treinando de uma maneira mais aprimorada. Esses aqui são aqueles modelos mais rapidinhos. Eu vou esmiuçar cada um desse aqui no nosso curso. Mas que eu quero que os doutores entendam o seguinte. A instabilidade maior deve passar. Amanhã, final de semana, acabou, o Corinthians joga, o Flamengo joga, ninguém fala mais de ChatGPT até o próximo explosão. Porque é o ChatGPT que tem esse poder. Os doutores já viram falar do Google? Os doutores já viram falar? Teve uma pequena explosão do DeepSeek chinês, mas também sumiu. As pessoas só querem o clique. Aquele problema que a gente estava lá, dos advogados mandarem a petição com jurisprudência errada, os doutores querem me dizer que desapareceu? Ninguém mais manda? Todo mundo agora é expert? Não, continua um monte de documentação sendo feita errada. Mas é a hora que alguém coloca no Twitter, vira assunto nacional. Então, esmiuçar esses modelos aqui, ninguém vai fazer vídeo. Esmiuçar como a gente vai solucionar o problema, ninguém vai fazer vídeo. Todo mundo vai fazer um vídeo ou deu muito bom, ou deu muito ruim, e vai mostrar a telinha aqui rapidinho e vamos que vamos até o próximo vídeo. Então, qual que vai ser o nosso procedimento operacional dentro da comunidade? Enquanto nós, que eu sempre coloco no plural aqui, né, no coletivo, porque a comunidade ela é coletiva, não começarmos a experimentar todos e temos assim mesmo uma boa avaliação, e eu vou estudar muito isso, vamos fazer o seguinte, peguem, entrem aqui, ó, nome de vocês, configurações, e ativem este botão aqui. Quando os doutores ativarem esse botão aqui, que é os modelos antigos, não sei porque o meu não está traduzindo, mas enfim, aqui vai estar escrito mostrar modelos antigos, né? Ele vai liberar o que era antes. Simples assim, por enquanto. ChatGPT 4, ChatGPT 1, o One 3 está aqui, ó, o 4 Mini. Os doutores aí que gostam de utilizar a IA de pensamento, larga esse ChatGPT 5 se estiver dando trabalho, clico aqui, virou. Ele marca 5 ali, mas ele virou o One 3. Agora ele vai pensar. Que dia é hoje? Faço uma pergunta aqui para ele, ele pensa. Rodrigo, o que você sugere? Ah, entendi. É por causa do tradutor da página que está dando isso aqui. Hoje é quinta-feira e tal, os doutores viram o que ele pensou. Rodrigo, vou trabalhar com o texto e tal, usa o 4. Usa o 4.1, é muito bom o 4.1, que tem uma janela de contexto maior. Então nós voltamos, não. Vamos ter acesso aos modelos mais antigos
para poder continuar trabalhando normalmente. Dentro dos assistentes, pelo que eu verifiquei, mesma situação. Se os doutores vierem aqui e verem, aqui. Ele também, ele roteia, não é que ele roteia para cá, né? Ele mostra aqui também da mesma forma que mostra no chat GPT normal. Posso vir aqui, por exemplo, ó, usar o 4.1 e trabalhar aqui. Ele não vai alucinar, porque esse modelo já é validado, né? E a gente vai continuar tendo muita produtividade igual a gente estava tendo antes. Mas, porém, contudo, vale a pena, sim, os doutores que têm mais, enfim, mais tempo, né? Para poder olhar. Vou fazer uma peça, né? Escolhe o tempo de pensamento. Aliás, vai fazer a peça no assistente, né? Aqui. Pode testar o outro. Que eu quero que os doutores entendam assim. Quando os doutores trocam nesse, como se fosse um roteador, né? Um seletor de canais de televisão antiga, os doutores estão trocando a capacidade e a não é personalidade a palavra certa, mas a característica daquela IA, eu acho que é melhor. E como que a gente sabe qual que é melhor? Esse Think, por exemplo, ó, pensa mais para gerar respostas melhores? Talvez ele seja bom para um, não para o outro. Vamos ver aqui. Vou pedir para ele gerar um... Gere um modelo fake. Uma inicial falsa aqui. Ele vai pensar esse Think, né? A promessa deles é que ele seja mais... Então, o que aconteceria aqui na prática? Os autores inseririam os documentos e ele faria um pensamento mais profundo, enfim. Mas o modelo de IA é sempre um teste que a gente vai fazendo. E qual que é o melhor, Rodrigo? O que você preferir. O que te dá a melhor resposta para o teu trabalho. Não caiam nessa da melhor IA. A melhor IA é aquela que eu sei usar. A melhor IA é aquela que eu domino. Porque são mais de 6.700 modelos de IA cadastrados no mundo. O que a gente conhece mais por uma força de propaganda é ChatGPT, é Google Gemini, é essas pessoas trazem para a internet para poder dizer para nós que são as melhores, mas na verdade existem milhões por aí de modelos. Então qual que vai ser a melhor, Rodrigo? Aquela que os doutores quiserem usar. No nosso caso, a gente foca na frente, vamos colocar aqui, ó, como é que eu vou explicar? Voltar aqui para o 4. A gente foca na interface do ChatGPT, que na minha opinião é a mais simples, mais fácil, e o ChatGPT está vindo realmente com muitas novidades, de conexão de API, tudo aquilo que eu já falei, essa gama aqui de ferramentas, e tudo mais que a gente vai desenvolver muito, que eu estou gravando as aulas para ficar o máximo didático possível dentro do curso, por um valor muito convidativo, de R$ 99,00 por mês, para um escritório de advocacia investir. Eu digo isso que pode ter diversas contas dentro desse negócio aqui e vários advogados utilizar. É muito, mas é uma coisa assim, doutores, fora da realidade da gente pensar isso 5 anos atrás, 4 anos atrás, que eu seria capaz de pedir rapidamente para um bicho desse aqui gerar uma petição, por exemplo. Mas não fica muito boa. Mas não sei o quê. Esse mimimi da internet. Isso aqui, se eu tivesse colocado aqui 50 PDFs, cada um com 500 páginas, ele leria todas, e preencheria esses dados aqui com o contexto do meu caso. Isso aqui há 5 anos atrás seria impossível. Ter um assistente que lê para a gente muito rápido, que faz pesquisa na internet, traz os links, que consegue, eu não vou falar a palavra raciocínio no sentido humano, mas ele consegue interpretar, os doutores que estão utilizando faz tempo, consegue interpretar situações, dar ideias, resumir textos, criar documentos, fazer pesquisas, como eu disse, por um valor tão pequeno. Então, sempre que tiver esses boom, não se desesperem para falar, se não arrumar, eu vou para o Google Gemini. Porque senão a gente sempre vai pular de IA em IA, de ferramenta em ferramenta, porque todos os dias os doutores, vou falar aqui, mais uma vez, uma verdade absoluta. Trabalho nesse nicho há 4 anos, antes com marketing jurídico e hoje com inteligência artificial.
O ramo jurídico é lucrativo para empresas picaretas. Prometem anúncios e não entregam, prometem site e não entrega, e essa parada das inteligências artificiais está indo no mesmo caminho. É 50 mil vendedor de curso, então é muito lucrativo, porque o jurídico precisa de coisas muito específicas e é muito fácil de se introduzir nesse meio devido à especificidade e o boom que é feito. Na minha primeira oportunidade, foi o provimento 205 da OAB. Nessa nova janela de oportunidade que veio o quê? A explosão. OAB, STF, criando agente, todo mundo. Agora é hora das IAs. Então, o olho das pessoas fica muito grande no mercado de vocês. Então, sempre pensem o seguinte: se os doutores forem contratar alguém para fazer, estude um pouquinho antes, seja marketing jurídico, seja um site, seja o que for, um sistema para o seu escritório, pesquise um pouco como funciona, se os doutores tiverem grana suficiente e tempo para investir e delegar. Rodrigo, não tenho ou não tenho necessidade, porque trabalho sozinho, sou um pequeno escritório, procurem aprender, mas foquem em uma metodologia e foquem em uma ferramenta por área que ela abrange. Dentro das ferramentas de inteligência artificial para fazer isso que eu citei agora, ler um documento, gerar uma resposta, fazer um cálculo, interpretar alguma coisa, dar dicas, dar uma estratégia para alguma ação e alguma coisa, essa ferramenta aqui dá e sobra 1.500 vezes, porque o direito nada mais é do que um montão de texto que tem que ser interpretado, transformado em mais um montão de texto para poder ser analisado, para poder ter respostas. Não é mais ou menos isso? É tudo texto. E a alma, eu digo assim, para o que as inteligências artificiais, eu digo os grandes modelos de LLM foram feitos, foi para isso, para estabelecer semântica, combinação, lógica em cima de grandes volumes de texto. Então, o jurídico, a medicina, eles são muito impactados positivamente por isso, porque é texto. E esses caras já pegaram todo o texto da humanidade e colocaram aqui dentro. Cabe a nós aprender como extrair. Porém, aí já estou indo logo para o encerramento, a ferramenta é muito dinâmica, porque a empresa, como disse no começo, ela tem que entregar resultado, ela tem que mexer. E os doutores que estão há mais tempo entendem que antigamente tinha vários bugs bem piores do que esse. Os assistentes sumiam, ele começava a travar no meio da resposta, não terminava a petição inicial. Por quê? Porque eram os momentos de grande, como que eu posso dizer? Atualizações. E como teve esse boom desse ChatGPT-5 e realmente deixou muito a desejar, não pelo que ele entregou, mas sim porque a expectativa gerada pela própria empresa para o mercado não conseguiu suprir. Prova disso, que voltaram atrás. A palavra correta é essa. Disseram que a partir do dia seguinte não existiria mais esses modelos. Esses modelos seriam um único modelo e não era. Mentiram. Eles roteavam. Então, voltando aqui só para explicar novamente. Ele teria a capacidade de interpretar sozinho, quando os doutores colocassem o documento assim, não, é melhor eu usar o 4.0, não, é melhor usar o 4.1, não, é melhor usar o 1.3, não, é melhor eu usar o outro. Essa foi a promessa. E aqui só teria o 5 aqui, sumiria tudo. No dia eu já achei estranho que já surgiu esse think aqui. Então a gente tinha 2 ChatGPT 5. Mas aí os doutores começaram a falar no grupo e tal, e eu não tinha atualizado ainda o meu, né? Meu foi um dos últimos, acho, atualizou só domingo à noite. Aí eu falei, nossa, isso aí... Aí vi alguns desses vídeos aí, desses rapazes aí, para não falar outra coisa, e aí pensei, não, isso aqui é o seguinte, vai ter alguma ação, né? Se tá dando tão ruim assim. E foi o que aconteceu. Primeiro eles liberaram os modelos antigos, e agora o que eles estão fazendo na prática é testar esses modelos novos aqui. Mas na prática, vamos continuar aqui mais uma semaninha, eu vou fazer, inclusive... O curso todo já foi baseado nesses modelos antigos, né? Porque não existiam esses daqui, depois eu posso atualizar. Mas tudo vai ser baseado assim no 4. Vamos usar o 4, ó. Pega o assistente, tá aqui no 4, esquece essa briga, esquece esse negócio. Ele vai fazer boas petições.
ele vai analisar bem, porque o nosso prompt é muito bem feito. Rodrigo, quero testar outros modelos? Beleza, ele vai dando as respostas, pode ir clicando aqui, não morde. O que pode acontecer é ele dar uma resposta que os doutores não gostem, que não esteja muito de acordo. O legal do 4 e do 4.1 é a rapidez na resposta, né? Os outros demoram um pouco mais. Ó, crie um modelo. Modelo. Uma coisa que ficou muito bom é que ele está realmente mais rápido. Ele está escrevendo de uma maneira mais rápida, né? O meu deve ser por causa do meu navegador que tá ruim. Eu quero também aposentar esse Google Chrome aqui. E quero ver um navegador melhor para a gente usar também na comunidade. Ele melhorou um pouquinho na velocidade. E, no demais, doutores, vem também muita coisa boa aí, que aí eu não vou gerar expectativa nos doutores, porque os caras também prometem. E acaba tendo toda essa confusão. Que é o quê? Além dos modelos, que nós já resolvemos aqui agora, vamos aqui, ó, zerar, mais uma vez aqui para ficar marcadinho, configurações. É o meu computador que está lento, não é o ChatGPT. Mostrar, é que isso aqui é mostrar modelos antigos, ó, aqui, ó, mostrar modelos adicionais. Eles inventaram essa palavra nova. Quando aqui está desligado, não mostra. Quando aqui está ligado, mostra. Pronto. É que ele falha porque ele atualiza, né? Mas aqui está mostrando modelos antigos, ou adicionais, como queira, que os autores podem usar. Mas o que eles estão prometendo por aí é muito importante, e eu vou trazer também essas novas funcionalidades. A primeira coisa que os doutores... Vamos falar um pouquinho da nossa área de membros agora, né? E de tudo que aconteceu até aqui. Eu queria trazer algo que realmente funcionasse para os doutores, e que fosse uma coisa que também que a gente pudesse fincar o pé e ficar muito tempo utilizando. Então, o ABCD do ChatGPT, que é a nossa métrica aqui, né? Que é o nosso mantra, que é bons assistentes, base de conhecimento bem organizada, chats inteligentes, que é a arquivação dos chats, e aprender a conversar, que eu chamo de diálogos eficientes, e que os doutores vão ter tudo isso mapeado, já ajuda muito os doutores no dia a dia, os doutores que passaram pelo processo pode falar. Somado ao novo máquina de prompt jurídico, que realmente está fazendo prompts muito legais mesmo, cada dia que passa, eu dou as mentorias aqui, e ele está fazendo os prompts muito legal, vai ter aula só dele lá, de como os doutores conseguem fazer quantos quiser, a hora de quiser, de qualquer nicho, área da advocacia, independente de qualquer coisa, e mais, replicar esse prompt muito rapidamente, que é a maneira que eu utilizo, né, para fazer vários assistentes de uma vez só, e os doutores não ficarem presos a isso, salvo aqui no assistente e joia. Só que agora, parece, né, e eu puxo o mesmo saco do ChatGPT, ele é a ferramenta mais aberta que tem. Aberta que eu digo assim, o Google Gemini, ele vai puxar mais o saco para as ferramentas que estão vinculadas dentro do sistema Google. Legal, bacana. Quem utiliza lá o pacote do Google, lá do Cloud, como é que chama? Eu sempre esqueço. Tem um pacote do Google que eu assino, inclusive, para poder gravar essa reunião. Quem é muito dentro do Google, pô, é bacana. Mas a grande maioria das pessoas, grande maioria, não faz necessário assinar um pacote do Google, mais Gemini ou qualquer outro tipo de coisa, devido não precisar ter tudo liberado do Google. A maioria dos seres humanos da Terra utiliza do Google basicamente uma conta no Gmail e o YouTube. E os doutores, eu acredito, e eu também gosto disso, de ter mais liberdade de me conectar a outras ferramentas que vêm surgindo aí, inclusive as ferramentas que os doutores usam para administração, gerenciamento de processo. Então o ChatGPT, ele veio com, lá atrás, né, a ideia do chat, depois ele evoluiu para os assistentes, agora ele já fala que eu digo, ele já gera para nós essa oportunidade que também está em teste ainda, que é o agente, e a gente vai fazer, mas também agora surgem novas coisas, e dentro da atualização que acabou ficando escondido devido ao problema que deu, é que além do agente, enfim, de tudo aquilo que funciona aqui dentro, vamos colocar assim, ele também se conecta agora, e nós vamos evoluir para isso em breve, a ferramentas externas, né, que é o Gmail, que a gente consegue analisar, responder enfim, avaliar e criar relatórios dos nossos e-mails,
consegue manipular a nosso Google Agenda, consegue manipular agora com uma sincronicidade muito boa. Eu estou acompanhando essa evolução da ferramenta, o nosso Google Drive. A ideia do ChatGPT no futuro vai ser... deixa eu ver se eu acho aqui. ChatGPT vai abrir para APIs. Se eu não achar aqui... Não tem problema, mas basicamente, aqui dentro agora, é como se a gente tivesse uma API, agora não, né? Na próxima evolução dele, a gente vai ter como fosse uma API aberta. Essa API aberta vai dar para a gente muita coisa que a gente vai conseguir fazer numa condição de usuário mesmo, pagando os mesmos R$99 por mês. Quero conectar com o WhatsApp, conectar com o sistema que os doutores utilizam aí, como o Astreia, a DVBox, né? Que muita gente utiliza. E muita coisa ainda está por vir. Então, para encerrar aqui e acalmar os doutores e dar uma solução para o problema, eu vou fazer duas coisas. Já fiz a primeira aqui, que é mostrar o seletorzinho aqui para os doutores voltarem para os modelos antigos. E aqui, ó, na próxima quinta-feira, eu tenho certeza que os doutores terão aulas aqui que vai desde a criação da sua conta, mesmo que nunca tenha entrado dentro desse negócio, até a criação dos seus próprios assistentes, até a manipulação do máquina de prompts, até saber quais, como e quais, quantos e como documentos o ChatGPT consegue ler, enfim, consegue interpretar do jeito certo, como assinar o seu ChatGPT com desconto, que é um descontinho, mas dá uma boa coisa no final do ano, e por aí vai, até a gente começar a evoluir para os conectores e começar a evoluir principalmente para as APIs no futuro. Então eu queria trazer esse vídeo, essa aula, essa mentoria, enfim, para falar para os doutores, e é o seguinte, não fiquem desesperados, nós estamos só no começo da era das inteligências artificiais. Essas empresas disputam um mercado trilionário, disputam os dados do Ocidente, não é do Brasil, do Ocidente. A única que não entrega os dados aqui é quem? É a China, talvez? O restante, eles disputam cada dado da gente. Então existe muita gente que mente, muita gente que promete, muita ferramenta que diz que é e que não é, mas, como eu disse, dentro do mundo material estamos aqui. Precisamos fazer as nossas escolhas, o porquê? Porque o dia a dia nos cobra cada vez mais produtividade com qualidade. Temos que escolher uma, vamos escolher a mais barata, e a que está colocando o peito na frente disso, que como foi a primeira mesmo, que foi o ChatGPT no ano de 2022, foi a primeira, o resto tudo veio atrás depois, isso é uma verdade absoluta. Pelo menos esse passo que o ChatGPT deu, podemos dizer que foi um passo um pouco em falso, mas foi um passo de coragem também, de tentar rotear isso daqui e tentar trazer uma coisa nova. Pô, deu errado. Pô, legal, o que a gente pode fazer para poder voltar para trás? Eles fizeram também. Ó, gente, não tá dando certo, tá alucinando, tá ruim, volta para trás e usa o modelo antigo. Não vamos sair do nosso foco da produtividade e da nossa metodologia aqui. Beleza, doutores? Era isso que eu queria falar, ressaltando novamente aqui que na próxima quinta-feira agora, resolvi lá com o pessoal da área de membros que eu preciso de pelo menos 2 TB para poder o tanto de aula que eu quero colocar lá. E também agora já foi meio que resolvido isso aqui, e eu acredito fortemente que daqui para o ano que vem, pelo menos até o final do ano que vem, não devemos ter muito mais alterações muito grandes nas inteligências artificiais. Bateu o teto já está gastando água demais, não tem como mais fazer data center, a luz. Eu vi lá que no Canadá, o governo do Canadá está pedindo para as pessoas apagarem e-mails antigos para poder economizar água. É nesse nível que está o tanto que essas inteligências artificiais gastam de energia. Então não vai ter mais. O ChatGPT foi a paulada final aí, e o que eu acredito agora é que eles vão fazer
é arredondar esses modelos, deixar mais redondinho, aumentar aí para a gente a velocidade das respostas, coisas mais pontuais, vamos dizer assim. Então não devemos ter esses grandes hypes aí. Durante os próximos um ano aí, eu acredito muito nisso, porque eles não vão ter a pachorra de prometer o ChatGPT 6, né? Só faltava essa agora. Prometer o 6 no meio dessa confusão. Então a gente vai ter alguns meses de paz, tranquilidade, sem esses boom aí da internet. Mas nós aqui, da comunidade, da mentoria, continuamos na mesma pegada. Como que eu consigo extrair o máximo possível dessa ferramenta, gastando pouco e tendo o máximo de produtividade? Tranquilo, doutores? E aguardem que a live de quinta-feira vai ser a live de lançamento do curso e vai ser bem bacana e eu conto com todos vocês aqui. Tranquilo, doutores? Agora eu abro para perguntas e quero saber também dos doutores a experiência que os doutores tiveram nessa semana com relação aí ao uso, né? Porque teve muita confusão aí e ficou tudo nublado, né? Por exemplo, quer ver quem entrou em contato comigo, mais pessoalmente? O doutor Celso, que estava usando e tal. O que estava acontecendo, doutor? Rapaz, ele estava alucinando, dando umas respostas muito doidas. Daí você vai e informa que não é aquilo para ele ler novamente. Informava, né? Leia novamente, preste atenção nos documentos. Depois de umas 5, 6 vezes, ele começava a entregar a resposta. Então, eu não sei se ele perdeu o fio da meada dos prompts, eu não sei naquele momento ali o que aconteceu. O meu também ficou um pouco assim, mas era como se ele tivesse esquecido o jeito que eu escrevia. É tipo assim, ele ficou como se tivesse zerado. Isso mesmo. Aí quando a gente introduziu o documento, eu falava alguma coisa, ele já não sabia mais o fio da merda nenhum ali, já tá todo doido de novo. Depois deu uma melhoradinha, e logicamente quando volta para o modelo anterior, ele volta logicamente a fazer o que fazia antes. Aí o que o doutor fez? Mudou o modelo? Justo, daí eu passei era só o 4 que tinha, né? Agora eles já deram um outro passo e liberou os restos. Isso mesmo. Tava feia a coisa, eles falaram, não, libera aí, para ver se acalma. Daí já no 4 começou a funcionar. Sim, porque daí ele volta para um modelo, como que eu posso explicar? Validado por eles e por nós. Então, quando eles tentaram rotear que os doutores deu para entender o que quis dizer, né? Eles queriam fazer um roteamento, porque quando a gente faz manual, eu quero usar o 3. É manual, né? 3. Se eu quiser só usar o 4, só uso o 4, tranquilo. Eles quiseram dar meio que um câmbio automático aí, tipo, vai, você que decide, ChatGPT. E isso aí não deu muito certo, por enquanto. Posso queimar a língua e semana que vem ter que dizer que agora tem o ChatGPT com um modelo só. Eu não sei, mas eu acho difícil que eles consigam fazer isso no curto espaço de tempo. Porque se conseguissem, não teriam liberado os modelos antigos, eu acho. Né? Vamos ver. Mas por enquanto, para essa semana, né, como a gente faz as lives semana a semana, usando o 4.1, né? O doutor aí que eu sei que gosta de usar o One 3, é só usar lá, pronto. Resolveu já ajuda, né? Já ajuda e já resolveu o problema. Mas também, se quiser, e eu vou fazer isso ativamente, tentando criar prompts, tentando fazer cálculos, tentando, sei lá, fazer perguntas para aqueles modelos novos também, para ver o que a gente consegue arrancar ali sei lá, de possibilidade também. Pode ter alguma coisa ali que realmente fique melhor a resposta, né? Mas a gente utilizando ali Tem que fazer um comparativo, né? Sim. A gente utilizando ali os assistentes, por exemplo, que é o que eu mais prego, né? Que é o que eu mais coloco ali. No 4.1 ou no 4.0, já ajuda demais já, porque você tem um bom prompt e você tem um modelo que já é muito bom. E uma coisa que eu acho muito, assim, que é tipo assim, sempre querer algo melhor e melhor e melhor e melhor, sendo que aquilo que a gente tem já é muito bom. Mas parece que sempre tem que evoluir. Volto aqui para não ser prolixo, naquela pressão das ações. Sabe, assim, é uma coisa que tem que ter sempre uma novidade maior, sendo que isso aqui já tá bom demais para aumentar a produtividade do planeta Terra. Por quê? 99% das pessoas não sabem nem usar o 4, o 3, criar um prompt. Para que eu quero o 5, o 10, o 15? Mas, enfim, as coisas funcionam assim no mundo real, né? E a gente tem que se adaptar. Então, o que eu quis trazer para os autores hoje foi a ideia de a gente voltar um pouquinho, voltar para trás, não é a palavra certa, utilizar os modelos que a gente estava acostumado e acompanhar essa
evolução aí, que eu acredito que vai evoluir, né? Nós tivemos mudanças drásticas antes, que também deu esses bugs. Quem utiliza um pouco mais tempo sabe disso, né? E quem insistiu usando, e que ficou usando, hoje em dia colhe os frutos de estar com todos os seus chats salvos, com todos os seus assistentes ali. Pode falar, doutora Priscila. Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu não sei se eu estou vendo errado aqui, mas o meu, nos antigos, ele só aparece o 4.0. Não está aparecendo os demais. A doutora vai lá na sua fotinho que está no canto esquerdo inferior, em configurações, e vai ter aí no centro o mostrar modelos antigos. Aqui, Tá. ativa esse botão azul e dá um F5. Aqui, ó. Configurações, aqui no canto inferior esquerdo, aqui. Apareceu isso aqui, eu não sei porque o meu tá em inglês, tá vendo? Essas coisas que nem eu sei responder. Mostrar modelos adicionais, o da doutora tá azul? Não, agora está, agora que eu mudei aqui. Aí a doutora dá um F5 aí agora. Peraí, que ele tá. Acho que minha internet dá umas travadas. O meu, quando eles fizeram a mudança, ele ficou meio maluco porque ele começou a inventar umas coisas que eu não estava pedindo. Então, quando fazia petição mesmo, ele colocava umas coisas lá, de onde você tirou isso? Porque eu não te pedi isso, não deu nenhum documento. Mas como eu não tinha mudado, eu continuei com 5 desde então. Eu hoje usei ele bastante o dia todo e, particularmente, eu não tive nenhum problema com ele hoje. Eu também vi que o 5 também já deu uma boa melhorada. Agora, imagina isso aí, doutores. Eu vi também uma pesquisa que, por dia, os brasileiros mandam 140 milhões de chats dentro do chat GPT, por dia. Imagina ele enlouquecendo com todo mundo junto. E aí, a galera vai para onde? Para a internet reclamar. E aí isso virou assunto, top trend no Twitter, a imprensa. Imagina, tem jornalista que nunca abriu um chat GPT, gente. Vamos ser sinceros. Mas ele quer falar de chat GPT também, que tá todo mundo falando e tal, e aí ele copia do outro, que duvida do outro, e começou a inundar a internet disso aí. Porque não só fazer uma inicial, imagine quem faz programação, imagina quem pede, por exemplo, está fazendo um estudo, sei lá, usando o chat GPT no dia a dia, e ele começa a falar umas coisas totalmente fora de sentido. Aí a internet enlouqueceu. Mas eu percebi também que o próprio 5 melhorou já, um pouquinho, mas na dúvida, se quiser, volta pro 4. O da doutora voltou aí e apareceu todos? Não, agora apareceu, inclusive ele já foi direto para o 4. Vou testar ele aqui, mas eu hoje não tive nenhum problema com o 5. Sim, não, já melhorou bastante já. A gente vai explorar muito esses modelos no futuro. Pode falar, doutor Luiz Carlos. Rodrigo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu tentei usar o assistente família, sim. Certo? Eu não consegui. Aí eu utilizei o 4, né? O chat 4, joguei os dados, todos os arquivos, aí ele apareceu, deu a informação, algo deu errado. E apareceu um balãozinho vermelho para repetir. Só que você não consegue fazer nada disso. Ficou travado. O doutor tem que vir aqui e... Bom, para utilizar o assistente, o que pode estar acontecendo, e a gente vai... primeiro, os documentos que o doutor estava subindo era PDF mesmo ou são documentos escaneados? PDF mesmo. Por exemplo, às vezes o scanner, quando a gente escaneia o documento, ele vira... A gente salva o documento em PDF, mas mesmo assim ele fica com uma imagem salva e ele vai... ele não vai... aceitar, né? Aí ele fica aquele balãozinho vermelho ali. Uma live emergencial que o doutor pode assistir sobre isso é uma que nós fizemos algumas semanas atrás, que é essa daqui. Base de conhecimento. Como validar e organizar seus documentos no chat GPT. O doutor pode assistir que vai ajudar bastante, que é, quando eu falei bastante aqui, e eu vou esmiuçar isso nas aulas, que é qual o tamanho, qual o tipo de arquivo, e como é melhor salvar os documentos do cliente dentro de uma pasta
para poder guardar. Mas eu vou ter aqui a premissa que o doutor colocou mesmo os PDF. Sim, eu já tenho conhecimento dessa aula, eu participei da mentoria também, certo? E sempre usei vários arquivos. E o doutor não conseguiu utilizar Não tive nenhum problema anterior. Hoje que aconteceu isso. Aconteceu só uma vez ou persiste? Não, aconteceu, aí eu tive que sair também e deixei, e o arquivo está travado aqui, entendeu? Eu não Qualquer coisa, depois o doutor tenta e me procura lá. E para o doutor utilizar os assistentes, aí também pode ser alguma outra coisa na conta, né? Porque é só vir aqui, clicar em começar, que ele fica salvo aqui no canto. Ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Sim, aí outro eu abri. Aí o que eu fiz? Eu abri um novo chat. Sim. Abri um novo chat e utilizei o 5. Utilizei o 5. Ele pode também estar meio, sei lá, doidando para poder receber os documentos. Eu vou testar isso também, pode ser também. E pode ter sido momentâneo também, é tanta coisa. Entendi. Mas entendi. Porque Mas, os mas assistentes... o doutor está conseguindo utilizar no dia a dia, enfim, de uma maneira satisfatória. Não, a minha dúvida é assim, os assistentes estão funcionando normalmente. Então, sim. Uma coisa que eu queria perguntar para os doutores é o seguinte, só para a gente já encerrar, mas como os doutores hoje estão participando bastante, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quando os doutores abrem os assistentes, agora, só porque eu quero mostrar, ele não faz. Porque eu vou ter que refazer todos eles por causa disso. Só porque eu quero mostrar, ele não faz. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, qualquer um, quer ver? Tributário. Porque o correto deles, mas isso eu consigo arrumar, eu vou ter que arrumar em todos, é mostrar só o menu aqui, ó. Só porque eu falei. Os doutores já viram quando abre assim e ele fica mostrando a base de conhecimento dele que está dentro? Não sei se os doutores já pegaram isso daí, ou se aparece só para mim isso, eu não sei. Agora tá tudo certo, ó. Aí eu vou falar, viu? Apareceu isso para mim já. Apareceu já, não já? Ó, Eu coloquei na base de conhecimento e ele abriu o menu falando, mostrando o documento, falando o que você quer fazer com isso. Aqui, ó. Aqui. Ó, isso aqui, os exemplos práticos, eles fazem parte do prompt que está aqui dentro. Com as atualizações, o correto tá aqui dentro, ó, salvo dentro do prompt, não tem nada a ver ele aparecer ali, ó. Só que aí eu comecei a ver que ele começa a mostrar. Viu que na outra vez que eu abri ele não mostrou? Ele mostrou agora? Isso aqui eu vou ter que arrumar cada um e dar um prompt, para os doutores entenderem, um prompt negativo, do tipo, você nunca vai mostrar a sua base de conhecimento e tal. Porque não faz muito sentido, né? O correto é ele parar aqui, ó. E eu tô vendo que cada vez os assistentes estão mostrando. O que acontece, então? Por que acontece isso, Rodrigo? Porque esse texto aqui... Deixa eu mostrar. Colocado aqui, isso aqui os doutores entendam que é o local que ele faz a leitura, certo? Conforme vai passando o tempo e esses modelos vão mudando, a lógica que a gente cria não vai mudar nada muito grande. Mas, por exemplo, assim, pode realmente, como que eu posso explicar? Meio que descalibrar esses prompts. Eu não consigo transpor isso em palavras, eu consigo mais fazer a correção do que ensinar. Mas eu quero dizer para os doutores, o que não acontecia antes, acontece de mostrar, então há uma alteração de como ele está interpretando o texto aqui dentro. É óbvio isso. Porque o certo é não mostrar. E sempre a nossa busca é tipo, como que ele faz isso? Agora, logicamente, se eu vier aqui, ó, aqui embaixo, colocar nunca mostre esses exemplos nas respostas, ele vai parar, porque eu estou dando uma ordem direta. Mas essas mudanças realmente estão acontecendo assim, mas eu vou fazer um em cada um, eu vou fazendo de pouco em pouco. Ele não altera na resposta, nada, mas eu só acho que fica feio, né? Agora, conforme vai evoluindo, tem que ir ajustando. Isso, de tempos em tempos a gente tem que ajustar. Agora, para os doutores, igual o doutor citou, por exemplo, vou dar exemplo aqui. Eu até posso trazer isso para alguma aula. É que, por óbvio, os doutores vão saber que colocaram lá dentro, né? Mas se os doutores também quiserem, eu vou colocar isso numa aula lá específica. Que vamos supor que os doutores venham aqui, ó, já fugimos um pouco do tema, mas que é muito interessante, eu gosto de falar. E colocaram, sei lá, as documentações que os doutores quiserem. Aqui, né? Perdão. Aqui na base de conhecimento, né? Igual o doutor colocou. E se for interessante para os doutores, por exemplo, que ele diga, sei lá, ó,
na minha base de conhecimento tem, sei lá, as normativas, tal, 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 os modelos de peça, tal, 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 tal. E os autores queiram que ele interprete aquilo, talvez seja interessante. Eu acho que para nós, usando o coletivo, não é muito interessante, mas, por exemplo, se tivesse uma lista aqui, quer ver? Vou dar um exemplo prático, porque esse aqui eu acho que tem. Ó, ele tem a Constituição ali, né? Quando eu abro aqui, ele não mostra, porque ele, ou vai mostrar nessa de raiva, ele não mostra, mas se eu perguntar qual documento está na sua base de conhecimento interna, isso tudo pode ser personalizado também. Os nossos eu vou deixar aqui, mas eu vou ensinar os doutores também a criar a lista aqui. O documento que você anexou e que está disponível para consulta aqui na nossa interação é a Constituição da República Federativa do Brasil. Não é isso aqui, ó? Isso quer dizer o quê? Que ele tem a capacidade de fazer a leitura desses documentos aqui. Às vezes é interessante, sei lá, para o usuário lá que fosse usar, tem a Constituição aqui, pode ser, ou pode não ser. Eu gosto mais de só mostrar os menuzinhos, por uma questão estética, né? E para os autores entenderem só ali. Mas talvez criar essa lista, eu vou fazer alguns exemplos e vou colocar numa aula bem curta lá, que talvez faça sentido. Porque na hora que os doutores forem, por exemplo, pedir a petição, vamos supor que os doutores tenham várias petições. Olha só, eu vou ter as ideias aqui das aulas ao vivo. Vamos supor que os doutores trabalham na área trabalhista e os doutores tenham modelos de petições de justa causa, hora extra e tal. E esses modelos estejam dentro da base de conhecimento. Aqui é uma simulação, beleza? Uma imaginação minha aqui. Se os doutores têm esse assistente, e dentro desse assistente, a gente dá um comando para ele mostrar o menu mais a base de conhecimento, os doutores inserem os documentos aqui, do cliente, pede a petição inicial e diz assim, faça a petição seguindo a petição número tal, ou a petição, que pode também salvar por número, né? Ou, por exemplo, a petição que está na sua base interna, horas extras. Ele vai pegar os documentos do seu cliente e vai embaixo não é copiar, né? Mas ele vai se inspirar muito naquela petição. Eu vou fazer algumas coisas nesse sentido, que faz sentido, sim. Ó, os doutores viram aqui, ó, o documento que você anexou, né? Que você anexou, ele sabe que está lá dentro e que está disponível para consulta aqui na nossa interação, é a Constituição da República. Rodrigo, e se eu tivesse 20 documentos lá, ele iria dar para nós o relatório dos... ia dar para nós a listinha dos 20. Ó, tem a Constituição, tem a CLT, tem aquilo ali, e a gente pode utilizar esses documentos na nossa interação. É que no caso aqui só tem um, né? Mas poderia ter 20. Então a gente vai trabalhar muito essa questão da base do conhecimento. Então agora a gente tem uma IA boa, né, que é o ChatGPT 5 ou 4, enfim, e eu vou ensinar os doutores a fazer tudo isso, utilizar o máquina de prompt jurídico, e eu tenho certeza que só isso aqui vai ser muito bom. Depois, a gente vai ter aulinhas, porque isso aqui acaba ficando bem curtinho, né? Porque, por exemplo, é mais eu dando um pequeno review para os doutores, bem curtinho, uma aulinha de 5 minutos, 10 minutos, o que faz, qual a finalidade e como que os doutores podem explorar. O investigar, o criar imagem, o estudar e aprender, que são, vamos chamar assim, de ferramentas adicionais, né? Aqui, a própria lousa, né? Então eu estou devendo para os doutores essas aulinhas aqui. A gente dominando isso daqui, isso é, entender quando utilizar o ChatGPT, vamos chamar aqui comum, né? Vamos chamar comum aqui, o nosso geral, para pesquisas, para poder fazer coisas mais abertas, vamos chamar aqui, abertas que eu digo no dia a dia de trabalho, e depois, quando eu quiser ser específico, eu quiser ter uma resposta melhor, eu crio o prompt do meu gosto, da maneira que eu quero, e salvo no assistente com a minha base de conhecimento, igual vimos aqui agora, pode ser a Constituição, pode ser lei, normas, o que for. Olha lá, ele não mostrou, eu gosto dele assim, mas a gente sabe que ele está com a basezinha lá. Ele vai ler a Constituição sempre. E volto a dizer, poderia ser um modelo de peça, um pedaço de doutrina, banco de jurisprudência, poderia ser o que for. Ele sempre vai se inspirar nisso, vai receber o comando, se inspirar nisso, enfim. Os doutores vão ter uma aula lá de assistente muito grande lá, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E somando isso, aí eu acredito que a gente entra num nível de produtividade do ChatGPT muito grande, que é chats inteligentes,
Porque como a gente paga ele, né, os 99, é isso que eu sempre tenho falado muito nas mentorias, assim, para os doutores entenderem. Quando eu faço essa movimentação dentro lá, e falo assim, olha, vem aqui, salva o nome do cliente e tal, e coloca todos os documentos aqui, é uma coisa que naquele momento ali não faz nem muito sentido. Porque parece até que dá mais trabalho, né? Mas os doutores imaginem, eu vou mostrar o meu aqui só. Se cada bate-papo meu desse aqui fosse um cliente, por exemplo, que eu tivesse no meu escritório, com o nome, a data que ele deu entrada no escritório, ou que eu dei entrada nele no ChatGPT, por exemplo, eu tenho aqui, vai dar quase que infinito. Ó. Tudo isso daqui poderia ser um cliente diferente de qualquer área do direito, de qualquer data que ele deu entrada, para cuidar de um processo do início ao fim, qualquer coisa, e a qualquer momento, mesmo que esse meu processo fosse, por exemplo, do dia 9 de julho, vamos voltar mais para trás, eu tenho uma porção aqui, 9 de julho, 30 de junho, ó, já faz quantos meses atrás? 27 de junho, meu aniversário, 27 de junho de 2025, acho que eu apaguei os outros aqui. Se eu quiser voltar numa conversa que eu tô, no dia 27 de junho, eu clico aqui, desarquivo, e esse aqui era um prompt que eu estava fazendo, treinando para fazer imagem. Se eu tivesse aqui, feito em 27 de junho, petição, adicionado documento, pedindo estratégia, feito relatório, analisado o contrato, os documentos do meu cliente estariam todos aqui e eu poderia bater esse papo novamente com um assistente que sabe todo o contexto do meu caso e tudo isso fica sob o meu controle. Então, a ideia de utilizar o ChatGPT não só como um criadorzinho de peça ou perguntinhas e respostas que eu tento trazer, né? É essa, que os doutores tenham esse controle. Então, utilizar também como uma ferramenta de produtividade no sentido de ser como se fosse, vou colocar aqui muito, entre aspas, o seu próprio Google Drive. Quando os doutores colocam lá dentro do Google Drive ou da pastinha do cliente os documentos dele, ele está ali, certo? Eu quero que os doutores sempre transportem essa pasta para dentro do ChatGPT. Só que para ser interpretada essa pasta, para ser cuidada essa pasta, para ela ser tratada, não tratem isso só como uma peça, uma análise, um contrato, um pedido, um relatório, um cálculo, uma conversa, um bate-papo, um e-mail, qualquer coisa. Ela vai ser tratada por um assistente que tem um prompt robusto para tratar, que tem uma base de conhecimento que os doutores vão poder personalizar ao máximo, e podem cuidar disso, sei lá, por 5 anos, se tiver um processo desse aí. Ele vai cuidar. E os doutores vão arquivando e desarquivando, e desarquivando, e desarquivando, e adicionando mais documentos. E sempre quando tem uma movimentação no processo, os doutores sabem exatamente o que fazer. Vou dar um exemplo aqui de novo. Venho aqui, sei lá, vamos supor que isso aqui fosse um processo de um cara que está no escritório 4 meses, 5 meses, lá de junho, por exemplo, eu venho aqui em controlar dados, gerenciar chat, caramba, qual que é o nome do cara? Vamos supor que fosse o Fausto Silva biografia aqui, do 7 de agosto, clico aqui, volto de novo para a mesma tarefa, sem me perder, sem buscar mudar de IA, sem nada. A conversa que eu fiz, a pesquisa aqui do Fausto Silva, que eu estava testando uma funcionalidade aqui, ó, tá aqui. Se eu quiser conversar, continuar, ó, pesquisando aqui a biografia do Fausto Silva, eu não perdi a primeira pesquisa que eu fiz lá. E é isso que os doutores vão aprender, como utilizar ele de uma maneira mais inteligente, e não simplesmente querendo, aí eu já vou logo para o encerramento, que a gente vai ficar em 1 hora certinho. Ficar como eu vejo muito, doutores, e aí eu vou dar um toque para os doutores, isso aqui, ó. É isso aqui que não deixa ninguém evoluir no mundo das IAs, os advogados têm muito isso. Eu quero que os doutores percam. Vamos supor que eu vou fazer um embargo de declaração aqui. Crie um modelo feito. A maioria das pessoas vai ter 2 impactos. O primeiro, ele vai imaginar que essa peça está muito mal feita e curta, uma coisa que eu já ensinei os doutores vão aprender a criar peças imensas, e outra coisa, ficar presa a cada vírgula que ele dá. Ah, não, mas aqui, ó,
essa súmula 388 aqui tá errada. Porra, meu. Pega esse negócio aqui e fala para ele, tá errado. É a 456. Não cai o dedo. Ó, do fato, o modelo de embarque quem veio, mencionei aqui, ó. Ele vai mudar para tal da... Nem sei se tem 456, mas a gente pode corrigir a IA e ir criando aqui as peças. Não fiquem presos a detalhes que ele entrega. Fiquem presos a esse movimento de produtividade que os doutores podem fazer. O refinamento das respostas e a agilidade com que os doutores vão editar, fazer as pesquisas e ter toda essa ferramenta muito, muito à mão dos doutores, e como é que eu posso dizer, muito, muito no controle dos doutores, acho que no controle é importante, vai vir mesmo do tempo que os doutores utilizaram, eu digo tempo de tela, tempo de uso mesmo. Daqui 1, 2 meses os doutores estão muito melhor até do que eu, porque os doutores são advogados e eu não sou. Perfeito, doutores? Mais alguma apontamento, alguma coisa que os doutores queiram, por exemplo? Bom, é mais ou menos isso, né? A gente dá uma boa esmiuçada, né? Eu já tenho algumas aulas gravadas. Nessa questão dos assistentes, que eu acredito que esse é muito, 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 muito produtivo. Segundo, ferramenta por ferramenta. E principalmente isso aqui que eu acho que é a cereja do bolo, que é o nosso máquina de prompt jurídico para os doutores fazerem quantos e quantos prompts quiserem. Onde, por exemplo, eu gosto sempre de dar esses exemplos aqui, que é lógico que para os doutores fica mais complicado de entender o que eu vou fazer aqui, mas é nesse nível aqui que a gente chega, por exemplo. Ó. Se eu abrir o UOL aqui agora, só para os doutores entenderem, e quiser, por exemplo, vamos ver se tem algum caso aqui, Botafogo, Brasil é um parceiro, empresário que atirou em Gari, em BH, certo? Isso aqui é um caso de grande repercussão nacional e que ele tem uma especificidade, certo? Ele tem um estado, ele tem um crime de homicídio e tal. Vamos supor que eu fosse o advogado desse rapaz aqui, né, não vamos entrar no mérito, e eu quisesse criar um assistente para cuidar desse caso. Eu só copiar tudo que está aqui. Ó. Aqui ele está entregando para a IA um contexto. E a IA sabe o que é imagem ou não. Eu ia copiar, mas não deu. Vem aqui e copio. Se os doutores quiserem criar para um caso específico, eu vou ensinar tudo isso lá. E para eu cuidar desse caso. Vamos defender o acusado. Eu copio, que coloca aqui, olha o que ele transforma. Atua como advogado criminalista com 20 anos de experiência prática acadêmica especializado em defesa penal de acusados com histórico criminal e crimes envolvendo violência. Forte conhecimento em direito penal brasileiro, especialmente no que tange os homicídios qualificados de violência doméstica, porque esse cara também está sendo acusado disso, excludente de ilicitude e controle emocional do agente. Trajetória marcada para atuação, isso do advogado que eu estou criando, né? Estratégia em casos com. Tudo isso tem dentro desse caso, que ele já me entregou o prompt. Crimes dolosos contra a vida com qualificação, repetibilidade delitiva e antecedentes, porque o cara tem, defesa em contexto de violência doméstica, porque ele é acusado de bater na mulher, e acidentes com vítimas fatais, porque ele também tem essa acusação. Domínio profundo da legislação penal, com base no Código Penal, leis especiais, como Lei Maria da Penha, porque o cara também tem a acusação, Estatuto do Desarmamento, bem como jurisprudência e doutrina de peso. Contexto, o advogado criminal, né, o ADVBot, será utilizado para elaboração de peça, revisão de provas, impugnação, medidas cautelares, as habilidades que eu quero que ele me ajude nesse caso específico. Com certeza eu vou precisar elaboração de habeas corpus, estruturação de análise de pedidos relacionada à medida cautelar. Isso aqui foi só um pouco do que eu disse, do que ele consegue. Então, um dado desorganizado passa a ser totalmente organizado, concorda? Menu, pedido de relaxamento de prisão, porque a gente ia precisar, habeas corpus,
contestação de qualificação de homicídio, análise de provas, esse tipo de coisa, as referências doutrinárias que ele acredita que o ChatGPT deve ficar esperto no Código Penal, na Lei do Desarmamento, precedentes e súmulas, doutrinadores e referências, e por aí vai. Então, os doutores vão conseguir transformar agora o ChatGPT não só num assistente raso, como as pessoas fazem por aí. Através do curso vai ser nesse nível aqui. Ah, é um assistentezinho para petição. Aí agora eu pego e vou fazer uma contestação. Aí eu crio lá. Você é um advogado especialista em contestação. Quero que você me entregue uma petição com pedido tal. Isso aqui, isso aqui. Isso, doutores, é 2022. Agora a coisa é muito mais simples da gente fazer. Se eu fosse o advogado desse rapaz, obviamente, eu faria alguns ajustes aqui e ali, mas eu já teria um excelente prompt para poder analisar o caso dele e já começar a trabalhar imediatamente no caso. Estou dando um exemplo aqui muito geral. Por quê? Porque eu dei um viés para minha IA. Eu dei um viés para o ChatGPT. Eu peguei e, através de um relato de um caso, transformei o ChatGPT automaticamente em um advogado dentro da área que precisa. Dentro aqui, logicamente poderia melhorar, mas é nesse nível. E os doutores podem ter quantos desse quiser, para qualquer área. Atendo empresa, Rodrigo. Que tipo de empresa? Quais que são as características? Atendo condomínio. Vamos botar ele para atender condomínio. Atendo extrajudicial. Tá bom. Imobiliário. Tá bom. Qualquer coisa. Porque todo esse conteúdo jurídico que os doutores estudaram, ele tem decorado na cabeça. O grande problema do ChatGPT é que ele se confunde devido à ordem que a gente dá, que a gente chama de prompt. Então, com os prompts melhorados, junto com o bom uso, é como se os doutores tiverem, eu não vou falar todos, né? Mas 99% do conteúdo jurídico condensado atrás dessa tela preta minha aqui, ó. Ele está aqui atrás. É a gente saber arrancar. E o motor que a gente usa para arrancar, eles chamam de ChatGPT 5, 4, 3. Isso para nós não importa muito. Cabe para nós a gente testar os modelos e ver qual que está entregando a melhor resposta aqui, ó. Então, o que eu tento trazer sempre para os doutores é essa fuga dessa teoria, dos doutores ficarem entendendo como é que é a IA. A gente tem que entender que ele tem um motor, esse motor, ele entrega para mim uma resposta que está num banco de dados muito amplo, que é o data center deles mais a internet, e eu tenho que saber boas práticas para poder criar bons prompts, que o máquina de prompts cria, para poder extrair a melhor resposta. Aproveito já de embalo que eles deixam eu nomear aqui os meus chats, é por isso que existe o renomear. Deixa eu arquivar, é por isso que existe o arquivar. Porque eles acham eles sabem que é do interesse do usuário voltar a uma conversa posterior. É por isso que existe, senão não existiria. Por que renomeia? Para a gente poder ter organização. Organização. E, Rodrigo, e por que inventaram o botão arquivar? Para não ficar tudo bagunçado aqui. Organização. Por que deixa arquivar e voltar? Porque sabem que a IA funciona melhor se ela mantém o mesmo contexto. Então, toda a documentação do cliente no mesmo lugar, todo bate-papo no mesmo lugar, tudo que for relacionado a ele no mesmo lugar, vai deixando a IA cada vez mais inteligente. E o comando, que prompt nada mais é, comando, a gente consegue criar quantos quiser, do jeito que a gente quiser, e a única diferença que tem, e o papel do assistente não é uma magia, o ChatGPT não fica mais inteligente, porque o modelo é o mesmo que a gente está usando. O modelo não muda, mas ele fica enviesado. Então, esse, por exemplo, aqui é trabalhista. Ele poderia ser qualquer coisa. Ele poderia ser de família. Rodrigo, mas ele erra as respostas. Chega lá e ele começa a falar besteira. Pega as besteiras que ele fala, pega a documentação que ele precisa ler antes de responder e coloca aqui. Ele vai parar de responder as besteiras. Por quê? Porque ele não está conseguindo achar a resposta correta. A gente atualiza a base de conhecimento dele com as memórias adicionais. Arquivos adicionais de referência para esse GPT. É um PDF. É a Constituição. E aí a gente vai criando esse movimento. Mais nada, doutores. Aí sim já me encerro aqui para dar uma boa noite para os doutores. Nada supera
Uso. Os doutores ir treinando, testando, sobe um documentozinho, começa a arquivar, começa a usar devagarinho, respondeu errado, tenta corrigir, pergunta para ele como você chegou nessa resposta. Vai interagindo com ele para os doutores pegarem a dinâmica dessa conversa aqui, ó. Vou voltar aqui para um texto grande. Porque eu que sou muito acostumado, por exemplo, eu já consigo entender muito facilmente, que aqui é o link que ele conseguiu, ó. Aqui, ó, por exemplo, né, prêmios reconhecidos ao longo da carreira e tal. Quando ele tirou isso aqui? Ele tirou disso aqui, ó. Faustão já ganhou 5 vezes o troféu imprensa, em 1984 foi escolhido a revelação do ano. Se fosse um conteúdo jurídico, eu opto de ler isso naquele site ou não. Aí depois ele continua, um outro trecho, que deu outra referência aqui. Netflix espanca a Globo, porque aqui ele está dizendo uma coisa. Os doutores vão fazer, Rodrigo, eu quero corrigir algum texto. Copio aqui o texto, marco o texto aqui, por exemplo, corrijo. Essa dinâmica, essa prática de trocar os assistentes rapidinho e tal, é que vai dar para os doutores uma liberdade muito grande. Os doutores vão ficar muito bons nisso daqui, e esse é o meu objetivo. Perfeito, doutores? Se os doutores não tiverem mais nenhum apontamento, enfim, alguma coisa, eu me coloco à disposição. Esse final de semana eu vou me dedicar a arrumar, tá bonitinho ali a nossa área de eventos, mas organizar ela ali, colocar essa mentoria lá amanhã à tarde, né, para encerrar a semana, mas na próxima quinta-feira o nosso curso já vai estar lá todo estruturado, e aí vai ficar mais fácil também, que os doutores vão estudando, aí a dúvida vem, né, e a gente vai esclarecendo as dúvidas, e quero fazer também um review de todas as ferramentas que estão dentro do ChatGPT, para os doutores tirarem o melhor proveito possível, e a gente meio que não encerrar essa fase do ChatGPT, mas partir, uma coisa que eu quero trazer muito, que está evoluindo muito, e eu estou testando, é o Notebook LM, eu tenho certeza que os doutores vão gostar bastante do mini, o Notebook LM é mais simples, né? É um mini curso, vai, eu posso fazer uma aula só assim, de meia hora, que já dá para usar bem legal, porque ele é menos, ele não tem muita coisa, né? De prompt, essas coisas, ele é mais direto ao ponto, né? A ferramenta mais poderosa, mas ela é mais simples. Destinada a estudo, né? Ela não tem tantas nuances, né? Inclusive, já temos uma live lá, aqui, ó, Notebook LM, aula introdutória, se os doutores quiserem já começar a utilizar. Eu já fiz essa aula aqui, tá no YouTube também, mas eu quero também pegar cada botãozinho desse aqui e esmiuçar, e como ele tem menos botões, não vai ser nem um curso, vai ser um review, assim, umas ideias que eu tenho que dá para usar no direito. Legal, doutores, mais uma vez fico à disposição aí no WhatsApp, no nosso grupo. Os doutores que assistiram esse vídeo até o final e que ainda não fazem parte, estão vendo aqui no YouTube, clique nesse link que está aqui na descrição, me chama no WhatsApp e venha fazer parte da mentoria DVBot Pro, que vai ser um prazer ajudar os doutores a implementar o ChatGPT no seu escritório. Tá bom? Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado pela presença de todos. Bom final de semana e até a próxima semana.